O Lula sempre se pergunta por que quando ele faz suas reuniões, ou então seus eventos em comícios, nunca aparece ninguém da oposição, ou pelo menos os governadores, ou deputados, não é mesmo? Adivinha, tem um motivo para que isso aconteça, tanto pelo fato do PT não ir com a ideologia, e tanto se você resolver aparecer em um desses eventos, você vai ser vaiado igual o Arthur Lira. Segundo, né, a conexão política, é o seguinte: siga a política Brasil. Pelo segundo dia consecutivo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, foi vaiado durante um evento do governo federal em seu estado, Alagoas. A cerimônia dessa sexta-feira de entrega de imóveis da Minha Casa Minha Vida em Maceió, o deputado se inquietou e acabou sendo defendido pelo presidente. Lula alegou que as vaias são um comportamento que o incomoda muito. Aqui é um ato institucional. Esse é um ato de não fazer a disputa que vamos fazer nas eleições, porque vai ter um momento em que eu vou viajar em algumas cidades para apoiar algum candidato, disse o presidente. Pois é, gente. O Lira teve aí, né, o seu grande som de vaias pela população de Alagoas, o seu estado no qual ele foi eleito, né? E os comentários, né, são bem assim, né? Ó, pessoas que realmente criticam, falam sobre a questão de o Lula tinha que sair entre o Arthur Lira, o Pacheco e aí etc. Resumindo, as pessoas concordaram com o que aconteceu, mas vocês vão assistir o vídeo, vocês vão entender que foi umas vaia boa. Convidou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e o do TCU, para todos juntos. Luiz Inácio Lula da Silva, nós, essa semana, começamos uma semana, presidente, deixando a polarização em suspenso, quando o senhor convidou o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o presidente do Supremo e o do TCU, para todos juntos. Vocês viram, galera, né? O povo não curtiu muito o Arthur Lira ter chamado o Lula. Ou seja, quando falou o nome do Lula, a galera já começou a vaiar aí o Arthur Lira. Pois é. Mas vou deixar com vocês um comentário. O que vocês acham? Foi uma coisa certa, não foi certo? Vocês gostaram das vaias? Não gostaram? Põe nos comentários pra gente discutir com vocês. Outro fato polêmico. Vamos falar um pouco sobre STF, TSE, tá? Normalmente a gente sabe que as medidas que eles fazem não agradam a todos. Mas essa que aconteceu, eu tenho que concordar que a fala da Carmen Lúcia foi certeira quando se trata desse ponto específico sobre as mulheres. Dá uma olhada aqui. O que acontece? O EBC publicou que o direito da mulher em celebração aos 18 anos da Lei Maria da Penha, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Carmen Lúcia, falou durante a sessão plenária de terça-feira sobre o grande número de processos por fraude e cota de gênero nas campanhas eleitorais desde 2022. A ministra também instaurou uma observação dos direitos políticos das mulheres, tá? Ouçam a fala e eu quero que vocês comentem para mim. Sério, violento, mas o discurso de ódio contra mulheres é vil, é cruel, é sexista, misógino, é especialmente devastador, não apenas para a mulher, mas para a sua família, para os seus filhos, para todos. O que desestimula é uma forma de garrotear a liberdade e até o dever das mulheres de participarem. Por isso, eu estou congregando e nos próximos dias nós vamos já instalar o Observatório Nacional dos Direitos Fundamentais Políticos da Mulher, TSE. Fizemos isso esperando que as jovens brasileiras saibam que se é um direito, a participação política também é um dever com o presente e o futuro do Brasil, que todos nós, homens e mulheres, saibamos assumir nossos direitos, mas também nossas responsabilidades com o país. Nós tivemos das eleições de 2022 até o junho deste ano, o maior número de processos de um mesmo tema foi exatamente por fraude à cota de gênero. O discurso de ódio contra homens é grave, sério, violento, mas o discurso de ódio contra mulheres é... Mas aí, põe nos comentários, vocês acham que ela acertou
quando ela disse sobre a diferença entre o discurso de ódio para homens e para mulheres. Na minha visão, esse pedaço tá bem certo e concordo com o que ela disse. Mas eu quero saber você aqui nos comentários. O que vocês acham sobre a fala que ela colocou, tá? Vamos lá falar sobre outro tema aqui. Lembrando, eu acho que o único fato que a gente não concorda não é com ela, mas sim com o fato de que o presidente da República é uma das pessoas que às vezes fazem falas polêmicas contra mulheres, né? Vamos falar, se for corintiano, aí pode apanhar. Pois é. Vamos lá. Vamos falar outro tema importante com vocês, tá bom? Então já aguarda aí que o conteúdo aqui tá top. Galera, guerra da Rússia e da Ucrânia, caos imenso. O que aconteceu? A guerra da Rússia e da Ucrânia, ela tá continuando faz um mó tempão. Ou seja, tá tendo russo atacando de um lado, ucraniano atacando do outro, e tá ficando nesse lero-lero, vai e vem entre uma guerra e a outra. Ou seja, russo ataca, ucraniano ataca, e aí vem bomba, e aí vem tentar diplomacia entre os dois países, está nesse caos completo. Só que tem um problema. A guerra, tanto da Rússia e da Ucrânia, até mesmo as outras guerras, ultimamente elas estão passando do nível ataque normal para um nível que a gente chama de ataque a civis, ou seja, agora a parte da Ucrânia também está fazendo isso. E essa imagem que vocês estão vendo, esse vídeo, foi o ataque feito pela Ucrânia, né, no território russo e deixou mortos e feridos. E assim, Metrópolis coloca como: as Forças Armadas da Ucrânia realizaram nesta terça-feira um ataque massivo ao território russo. A ofensiva ocorreu na região de Kursk e deixou ao menos 3 mortos a cerca de 24 feridos. Após o ataque, autoridades da Rússia declararam que o estado de emergência. Os ataques continuaram nesta quarta-feira. A ofensiva da terça foi realizada via aérea e resultou em uma enorme explosão. Diante disso, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos Estados Unidos, John Kirby, meio que solicitou informações a Kiev sobre o ataque. Por que os Estados Unidos não ficou do lado da Rússia nessa hora? A Rússia não ficou do lado da Ucrânia nessa hora. A gente pode falar que quando o ataque é a civis, seja por parte da Ucrânia, da Rússia, normalmente os países pedem um esclarecimento, porque a gente está falando de pessoas que não têm nada a ver com essa guerra que estão sendo atacados. E sem contar que isso é um crime de guerra. Ah, mas os russos fizeram. Os russos fizeram. Porém, é crime de guerra, mesmo se a Ucrânia contra-atacar contra a população russa, que foi o que fez. Então, o que acontece? Os Estados Unidos querem uma explicação lógica do que aconteceu e depois para classificar e falar: olha, galera da Ucrânia, é isso que rolou, vocês têm que se pensar mais na hora de fazer umas coisas dessas. Eu acredito que, mesmo sendo um crime de guerra, tá, gente? O que a Ucrânia fez, não concordo tanto por parte da Rússia quanto por parte da Ucrânia, mas mesmo sendo um crime de guerra, acredito que não vão ter condenação no TPI. Pois é, isso aí a gente não vai ter por parte da Ucrânia. Mas o certo era que se tivesse. Porém, assim, né? Às vezes a lei ela é um pouco injusta, né? E quando a gente fala de lei injusta, de caos e até mesmo perseguição, galera, tem uma palavra em um país que ele vem escrito junto, ou seja, Venezuela. Pois é, os Estados Unidos, eles dizem manter contato próximo com o Brasil, México, Colômbia sobre crime na Venezuela, pela crise na Venezuela. Pois é, Metrópolis diz o seguinte: os Estados Unidos diz manter contato próximo com o Brasil, México e Colômbia sobre crise na Venezuela. O porta-voz do Departamento dos Estados Unidos também afirmou que o país ainda não reconhece Edmundo González como presidente de fato, como foi feito em 2019 com o Juan Guaidó. Tá, o que é isso? O que é Juan Guaidó? Gente, lá em 2019 a gente teve o fato de que tinha o Juan Guaidó e um outro ditadorzinho, que a gente pode dizer assim, concorrendo, não é, para eleição na Venezuela. Ou seja, estamos vendo a história se repetindo cada vez mais. Só que lá atrás, a maioria desses países reconheceram o Juan, em vez de reconhecer o ditador. E pois é, e naquela época a gente estava tendo
o próprio Nicolás Maduro concorrendo e esse cara, né? E aí o Nicolás Maduro ganhou, tananana, e a Venezuela ficou com 2 presidentes. Pois é, um caos extremo. Um eleito pelo povo e o outro que estava simplesmente tendo uma ditadura drástica lá, tá? E o que acontece? O porta-voz dos Estados Unidos, ele diz que, de fato, ninguém desses países, como o Brasil, o México e a Colômbia, reconhecem agora o cara que é certo, como fizeram em 2019. Ou seja, tá criticando o Brasil por não reconhecer o que aconteceu nas eleições da Venezuela, que era uma fraude e quem tinha ganhado é o Edmundo Gonzalez, como propriamente os Estados Unidos mesmo já reconheceu isso. Entendem? Então isso deu um probleminha muito grande aí e a gente viu, né? Eita, caos completo. Onde a gente está tendo o Brasil dividido aqui na América do Sul, onde sendo um dos poucos países, né, a não repudiar isso, e o resto a gente está vendo que temos o México também, que ali na América Central é um dos poucos também que resolveu apoiar o governo de Nicolás Maduro ou se calar e fingir que está conivente a isso. Mas olha o que eles disseram. A matter of not recognizing Maduro as the victim. That's not a step that we are taking today. Where we are today is we are in close contact with our partners in the region, especially with Brazil, Mexico, and Colombia, about a path forward. We continue to urge the Venezuelan parties to begin discussions on a peaceful transition back to democratic norms. We continue to call for transparency and the release of detailed tally votes, while recognizing it's been over a week since the election, and any release of those votes would require close scrutiny, given the potential for tampering or manipulation in that time frame. So, no, that's not a step that we've taken as of yet, but we continue to make clear that the will of the Venezuelan people needs to be respected, and that's what we're engaging with our partners in the region about. Happened earlier with Guaido, or is it more just a matter of not recognizing Maduro as the victim? That's not a step that we are taking today. Vocês viram a fala do porta-voz dos Estados Unidos, ou seja, já reconheceram, mantém contato ainda com o México, com a própria Colômbia e também o próprio Brasil, para pensar que eles estão ainda reconhecendo a situação, ou seja, aquele negócio, né, das atas que vocês conhecem. Ah, tô esperando liberar as atas, mas as atas nunca saem, ou então, pelo menos, as atas de Nicolás Maduro nunca saem. E junto na saga de faz o L, agora virou a saga de faz o M. Como publicado pelo próprio Flávio Bolsonaro. Mas vocês vão entender o que está acontecendo. Na publicação, ele falou o seguinte: isso que estamos testemunhando na Venezuela é um sonho comunista de Lula e seus lunáticos. Não existe Estado democrático de direito, não existe regra, só vontade do narcoditador. E é o desejo dele de esmagar os inocentes para terminar o assalto das riquezas dos venezuelanos. A Revolução Comunista é uma tragédia e um crime. E aí a gente tem um vídeo que ele publicou. El 28 de julio se decide si en Venezuela va a seguir en paz o vamos a escenario de desestabilización y una guerra civil. Si la derecha fascista engañara a la población, en Venezuela podría venir un baño de sangre y una guerra civil. Uma das coordenadoras de campanha de Maria Corina Machado, líder da oposição a Nicolás Maduro, foi presa no fim da noite de ontem. Maria Oropesa é colaboradora de Corina no estado de Portuguesa, na região oeste do país. Oropesa transmitiu e fez essa transmissão, como vocês acompanham aqui, ao vivo nas redes sociais, exatamente no momento em que os funcionários da Direção de Contra-Inteligência Militar forçaram o portão para entrar na casa dela. Durante a abordagem policial, ela disse que não é criminosa, que a ação é arbitrária e que os agentes não têm mandado de prisão.
A operação foi denunciada pelo Comitê de Direitos Humanos do Partido Vente Venezuela, que é coordenado por Maria Corina Machado. Está aí, então, essa transmissão ao vivo feita pela coordenadora da campanha dela. E milhares de pessoas já foram presas desde o início dos protestos que tomaram a Venezuela contra a permanência de Maduro no poder. Na semana passada, o chavista afirmou que Maria Corina Machado e Edmundo Gonzalez deveriam estar atrás das grades, mas disse que essa era uma, abre aspas, opinião na condição de cidadão, fecha aspas. Vocês viram, né? É o sonho comunista a Venezuela. Pois é o sonho